Olá, bem-vindos ao FMPcast. Hoje falaremos de uma experiência internacional envolvendo o direito constitucional. Duas estudantes da graduação, acompanhadas do professor Calil de Freitas, procurador, professor aqui da FMP, foram aos Estados Unidos, numa conexão com uma universidade do Equador. A gente vai entender do que se trata. Não deixa de ser uma mobilidade acadêmica, de alguma maneira. É a FMP proporcionando que os estudantes viajem a outro país, vivenciem outras realidades e façam muitas conexões. Professor Calil, bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui conversando contigo e com a comunidade acadêmica, e agora na companhia das meninas, a Vitória e a Caroline, que foram excelentes companheiras de viagem. A gente diz que a gente conhece as pessoas viajando com elas. e o que eu pude ver, a Vitória é minha aluna, a Caroline já foi. A experiência que eu tive foi a melhor possível, deu tudo certo, funcionou tudo perfeitamente e vamos lá, vamos tratar do assunto. Brigando e viajando que a gente conhece as pessoas. É verdade. Caroline, se apresenta pra gente, nome completo, semestre, bem-vinda. Muito obrigada, meu nome é Caroline N7, eu sou do 9º semestre, já estou quase finalizando e fui aluna do professor já em várias cadeiras e agora a gente teve a oportunidade enorme de participar lá daquele evento com ele. Vitória, nome completo, semestre. É um prazer estar aqui, primeiramente. Bem-vinda. Meu nome é Vitória Rosmanini, eu estou no 4º semestre de Direito, sou aluna do professor Calil e, nossa, é incrível estar aqui podendo falar sobre essa experiência porque foi uma oportunidade única. Estou muito feliz. Muito bem, vocês foram, na realidade, para um curso de verão nos Estados Unidos, uma conexão do professor Calil com a Universidade do Espírito Santo do Equador. E aí vocês passaram quanto tempo em Austin, capital do Texas? Nós passamos um tempo a mais do que foi a duração do curso, né? Em razão das datas e dos horários dos voos disponíveis. Nós fizemos uma ida pela Copper Lines do Panamá, fizemos uma conexão na cidade do Panamá e dali fomos para Austin. E chegamos lá na quinta-feira. Chegamos lá na quinta-feira e o curso que deveria começar na segunda-feira não começou, porque segunda-feira era o Thanksgiving Day, Dia de Ação de Graças, lá, que é uma espécie de um dia de finados, né? Memorial Day. Memorial Day. Específico do Texas. Não, dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Então, na segunda-feira não havia nada e o curso começou na terça-feira e durou até a sexta-feira. Retornamos no sábado. A rigor, seria algo que se faz de um fim de semana a outro, né? A ideia do curso, surgiu o convite para o curso, para participar, surgiu de um amigo, um professor de Direito Constitucional no Equador, um equatoriano, que não foi ao curso, e que eu conheci em Washington, na competição da American University, onde os alunos da FMP costumavam tomar parte, né, costumavam participar, e eu era juiz dessa competição. Eu fui a Washington durante 8 anos, e no segundo ano eu conheci um equatoriano, numa circunstância casual, porque lá em Washington nós ficávamos no alojamento da universidade, cada apartamento para 4 pessoas, com 2 dormitórios. No segundo ano, o professor Guilherme Tanger Jardim foi junto, ficamos eu e ele hospedados no mesmo apartamento, no mesmo quarto, e no outro quarto, uma das pessoas que estava era o professor Jimmy Valaresso, que ficou meu amigo, porque eu continuei frequentando esse concurso, e ele agora nos convidou para isso, né? Mandou o convite para ver se a gente se na FMP não havia interesse. Eu divulguei entre os professores, pedi para divulgar entre os alunos, e as alunas aqui se interessaram. É um curso de verão, né, que é muito comum, muito frequente nas universidades norte-americanas e nas europeias, que se façam esses cursos, inclusive abertos para o público em geral.
um curso que é preparado, dirigido para essa faculdade Espírito Santo do Equador. E um detalhe que chamou muita atenção, minha atenção, como professor, é que tinha muitos professores, havia muitos professores equatorianos e muitos alunos também. Nós éramos ao todo 37 pessoas, se eu não me engano, 3 brasileiros, um chileno, um jurista chileno muito famoso, muito conhecido, muito respeitado no Chile, Raul Campuzano, e os outros todos eram equatorianos. Mas o que chamou a atenção é que, digamos assim, a possibilidade de alunos e professores interagirem e cumprindo tarefas em conjunto. Era um curso sobre direito constitucional nos Estados Unidos e no mundo, constitucionalismo nos Estados Unidos e no mundo, e a proposta, então, era que se formassem grupos com tarefas específicas, né? Elaborar uma Constituição internacional, uma Constituição mundial, onde as meninas ficaram, criar uma Corte Constitucional para o planeta, onde fiquei eu, criar uma Constituição para a América Latina, criar uma Corte Constitucional para a América Latina e criar uma nova Constituição para os Estados Unidos. Na Universidade do Texas, de Austin, tem um constitucionalista norte-americano que é conhecidíssimo, respeitadíssimo, e que nos ofereceu uma palestra lá, o Sanford Levinson, que defende isso, que a Constituição norte-americana está superada, ultrapassada, que precisa fazer uma Constituição nova, e criar uma nova Constituição para o Equador, que, para minha surpresa e curiosidade, é um país que já tem 20 constituições. 20? Nesse momento está em vias de elaborar uma 21ª. Então, o Brasil teve 7? E a gente acha um horror, então eu fiquei um pouco conformado com isso. A experiência foi em torno disso, né? A ideia geral é essa. As meninas, por ordem alfabética, Caroline, como é que foi a tarefa de vocês? Vocês ficaram no mesmo grupo? Sim, nós ficamos no mesmo grupo, inclusive complementando o prof. Além de a gente ter a oportunidade de conversar com vários professores, né, além de outros alunos, que inclusive nem todos eram do direito, a maioria era das relações internacionais, a gente teve a oportunidade de fazer com o grupo, com o chileno, um jurista super importante, e também com uma pessoa que foi ministro do governo do Equador. Ótimo. Então foi realmente muito proveitoso para nós. E deu nervoso na hora de apresentar, mas foi muito legal, realmente, todo o processo para apresentar, tudo que a gente se envolveu, né? Tudo que a gente leu, tudo que a gente fez, trabalhou, foi muito proveitoso. Como é que foi essa preparação, Vitória? Vocês tiveram que ler constituições? Como é que foi o processo criativo? Vocês ficaram encarregados de fazer a Constituição global. A gente optou por não fazer os artigos da Constituição global. A gente optou por uma forma diferente, porque a gente tinha uma semana para fazer e nós não teríamos tempo. Então, nós utilizamos de uma outra forma, dizendo os prós e contras, principalmente, de como seria ter uma Constituição global. A gente usou também a ideia de que no Vaticano existe os 10 mandamentos, que é seguido, assim, quase no mundo inteiro, para tentar trazer um pouco, e dividimos, assim, nossas partes. A gente, no começo, pensou em fazer os artigos, mas era impossível, porque, primeiro que a gente não tem como, a gente recebeu um mês antes a escolha do grupo, e nós não nos conhecíamos, eu e a Carol unicamente nos conhecíamos, mas o resto não se conhecia, e a gente não tinha oportunidade de debater até chegar lá. Então a gente precisou, assim, dar uma resumida para fazer trazer essa ideia de como seria uma Constituição global, mas futuramente nós estamos pensando em escrevermos todos juntos, o Raul, o Esteban, que é um professor de Direito do Equador e advogado tributário, o Francisco, que é ex-ministro, o Paolo e o Luiz, que são estudantes de Relações Internacionais. Estamos pensando todos em escrever um artigo sobre isso e focar realmente em talvez escrever os artigos da Constituição e tentar trazer mais para publicarmos
e vemos o que dá. Vamos ver se as pessoas gostam do nosso artigo, né? Isso, inclusive, que a Vitória comentou, nós mantivemos contato com todas as pessoas do grupo. Então, a gente segue com o grupo ali do WhatsApp, segue conversando e segue fazendo planos para tanto ir para os Estados Unidos, graças a essa oportunidade, novamente, como ir para, de repente, alguns eventos no Equador e no Chile também, né, com o professor Raul. Vai ser ótimo se conseguisse. Já fomos chamados para muitos eventos. Então... Como é que... Bom, o professor que leciona, né, direito constitucional, vocês tiveram contatos com outras instituições. Essa experiência de ter que conversar com outros, o que vocês extraíram desse momento com outras culturas, pessoas de outros países? E principalmente outras aplicações do direito, né? Porque o próprio Estados Unidos, né, no sistema que eles têm, cada estado tem a sua autonomia, diferente daqui, que tem que pedir, né, passar com um prato na União. Como é que foi isso? Como é que está sendo isso para vocês? Confrontar o que se aprende aqui, principalmente tu que está na fase final, e a Vitória que está no meio do caminho. Eu achei extremamente, assim, diferente tudo que eles têm, tanto no Equador, bom, o professor já adiantou, eles têm mais de o dobro de constituições que nós tivemos. Então, eu achei super interessante e fiquei pensando, né, pobre dos estudantes de direito de lá, eles têm que ficar estudando constitucional, sempre se atualizando. É muito difícil de acompanhar. E isso valorizei aqui o nosso país. E nos Estados Unidos também muito diferente toda a sistemática da própria instituição, certo? O professor que nos deu aula foi o professor Richard, e ele apresentou várias formas ali que o constitucional nos Estados Unidos funciona e é completamente diferente daqui. Aqui nós temos o civil law e lá é o common law. Então é assim, outro mundo, é tudo muito diferente. Então, pra gente realmente poder ter um futuro acadêmico lá, a gente teria que se fazer do zero, praticamente. Tem esse detalhe, né, professora? O civil law se baseia nas leis feitas pelo parlamento, enquanto o common law olha para trás, né, de casos que já existiam. Quer dizer, é um impacto grande para o aluno. Os Estados Unidos têm uma experiência histórica muito interessante, né, porque a Louisiana foi colonizada por franceses e é um estado dentro dessa ideia da autonomia que é muito forte realmente na Federação Norte-Americana. A Louisiana tem um direito da civil law. E então os próprios norte-americanos estudam isso. É possível um ex-professor aqui da casa, Norberto Fleck, a tese de doutorado dele na URGS, né, porque ele ainda lecionava aqui, ainda estava elaborando, nós conversávamos muito. Ele fez uma tese de direito comparado entre o direito da Louisiana e o direito do resto dos Estados Unidos. Curioso. É bastante diferente, mas o que me chama a atenção, e acho que é oportuno dizer agora, é que essa universidade lá no Equador, na Faculdade de Direito, eles oferecem um curso de direito norte-americano. Eu, acompanhando o Instagram essa semana, o meu amigo o professor Jimmy Valareso, estava lá, ele e a esposa fazendo o curso de direito norte-americano. Eles têm seria como um curso de extensão, digamos assim, né? Inclusive os professores falam, as aulas são em inglês. Isso é uma coisa que a mim chamou muito a atenção. E eu acho que toda essa experiência de ficar um pouco em um outro lugar com outras pessoas, ela sempre é muito enriquecedora, né? Primeiro porque a gente olha para a gente mesmo e perde aquela maneira de se desvalorizar. Não, o Brasil, a política, o direito, tá tudo, não tem uma solução para nada. Não, tem situações piores, né? O Equador tem 20 constituições, vai fazer a 21ª. Os Estados Unidos tem uma constituição que é do fim do século XVIII, que é gritante, que precisa fazer uma nova constituição e ajustar aos tempos que nós vivemos, né? A coisa não é tão... Mas, ao mesmo tempo, a gente imagina assim, o Equador deve ser o fim do mundo, o paísinho pequenininho, etc. E tal. Então, lá, eu fiquei impressionado com a qualidade, não apenas do conteúdo das manifestações, lá, dos estudantes, sobretudo, dos professores, não é surpresa, né? Mas também como eles falam inglês perfeitamente. Alguns tu não percebe que é um estrangeiro que está falando. E eu digo assim, por exemplo, o professor Richard, a primeira fala que ele fez, eu fiquei com a impressão que ele era hispânico, que ele tinha um sotaque forte, mas depois
A gente ficou sabendo que ele é canadense, vive nos Estados Unidos, mas é canadense. Enfim, essas coisas são pequenos detalhes que quem está viajando, a gente fica muito ligado, observando tudo até para se sentir mais seguro, né? Mas a experiência com o trato da matéria jurídica, sim, ela é muito, muito interessante, porque a gente pode comparar com coisas que pessoalmente, muitas coisas que foram ditas, né? E houve 2 ocasiões em que eu queria perguntar, mas um colega que estava atrás de mim, um equatoriano das Ilhas Galápagos, ele tinha levado, e as 2 vezes eu cedi para ele as 2 vezes eu ia interrogar o professor que havia falado, se aquilo que ele havia dito, a mim parecia isso, no direito constitucional europeu, aquilo não corresponderia a tal forma de pensar o assunto no direito constitucional europeu, que na verdade o direito norte-americano, e esse raciocínio só mostra isso, né? Ele é muito particular, ele é muito peculiar, e ele acaba... Mas quando se falou, por exemplo, que uma Constituição tem que ter um propósito, né? Que é preciso entender qual é o propósito da Constituição para a gente ler e compreender a Constituição. Bom, nós estamos, na Europa isso se chama pré-compreensão. Isso foi desenvolvido no direito constitucional da Alemanha, sobretudo por Konrad Hess, mas não exclusivamente. Então, é muito interessante, a gente sempre sai enriquecido, porque naquela história, né, quando a gente troca uma ideia com alguém, eu não te dou a tua ideia e fico sem. Eu recebo a tua e somo a minha, né, e tu também. Então, essa experiência é fantástica. E essa experiência de viver em outro país expande teu cérebro, né? Claro. O jeito de ver as coisas. Enfim, é algo que na FMP você tem à disposição. Meninas, a gente poderia falar muito mais aqui, né? Sobre... Eu queria um depoimento pessoal já para a gente ir encerrando. E aí, deixando já a sugestão, quando o professor Khalil lançar a ideia, vocês têm que se atirar, porque senão fica restrito, né? Mas é uma das experiências que as conexões de professores como o Khalil e da instituição geram, né? Então, aqui na FMP, aí já vamos levando para o lado da captação de alunos, né, professor? Vem aqui viver a experiência. E aí, Vitória, eu quero que tu fale dessa experiência e da experiência de ser aluna da FMP. Essa experiência em si, viajando, me surpreendeu e me deixou bem reflexiva, até em questões de eles saberem muito sobre o Brasil. Eles sabem todos os presidentes que a gente teve, e a gente é tão focado no direito europeu, no direito romano, que às vezes a gente nem para olhar para outros países que estão, às vezes, mais próximos da gente. Então foi assim, incrível. Eu acho que todo mundo tem que ter uma experiência dessas uma vez na vida, e eu fico muito feliz da FMP poder nos dar essa oportunidade. E assim, com certeza eu escolheria a FMP milhares de vezes mais, porque é incrível o quanto... E assim, eu acredito que se estivéssemos em outras faculdades, a gente não teria conseguido talvez entender muitas coisas que houve lá, porque é preciso ter uma base constitucional bem grande para você chegar lá, além do inglês, conseguir entender o que se trata as situações. Mas assim, foi maravilhoso. E tá inclinada ao quê? Ao direito constitucional? Com certeza, com certeza. Adoraria fazer meu mestrado lá. Muito bem, obrigado, boa sorte. Muito obrigada. Muito bem, Vitória, aluna do 4º semestre. A nossa veterana, Caroline, o teu depoimento enquanto, né, aluna já na reta final de curso, já olhando ali pro Canudo, né, pro Barrete. Pro mestrado em Austin. Isso, mestrado. Isso, tu já tem uma inclinação para algum ramo do direito específico? Então, as perguntas são... Para encerrar, como aluna, essa experiência, se ela te influencia de alguma maneira na escolha de carreira? Essa experiência na FMP, assim, inicialmente, quando eu escolhi lá, 5 anos agora já se pode falar, né? 5 anos atrás, ela já era a melhor instituição privada de direito do Estado e segue sendo, então eu também escolheria outras 1000 vezes. Eu tenho muito orgulho de ter na verdade, de futuramente ter o meu diploma daqui. Isso me faz realmente muito feliz e tenho certeza que faz muita diferença num futuro profissional. Quanto à minha profissão, eu hoje estagio em um escritório de tributário, na área de tributário, na verdade. Quer ser rica, né, professora? Quer ser rica, tributário quer ser rica. Planejo seguir. Apesar de que o tributário, na verdade, tem muita relação com o constitucional. Então, de certa forma, sempre vou estar ligada ali no constitucional.
E essa experiência da viagem também já me trouxe muitas vontades. Eu sempre tive muita vontade antes de começar a faculdade de fazer um tempo fora. E agora retomo essa vontade de ir aprofundar meus estudos em constitucional e depois voltar para cá, de repente, fazer uma pós aqui na FMP, já com mestrado lá e focar no tributário realmente. Foi uma ótima experiência. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Enquanto o professor Calil vai falando, a gente vai rodar alguns vídeos, professor. Tem aqui o senhor abrindo numa apresentação diante de um computador, ladeado por, imagino que a turma do Equador. A turma do Equador. No meu grupo eu era o único... Vocês não ficaram em grupos iguais, professor? Não ficamos. A sua tarefa foi promover a corte. A Corte Constitucional Internacional. Sim. E as imagens que a gente está vendo agora são de onde os vídeos que o senhor fez? Essas imagens são justamente do momento em que o meu grupo, eu, no caso, estava fazendo a parte que me tocou. Então, cada grupo tinha 10 pessoas e cada grupo dividia, então, a apresentação por partes. Na real, nós tínhamos meia hora, 30 minutos para cada grupo. Cada pessoa teria que falar pelo menos, ou no máximo, 3 minutos. E o vídeo é justamente o momento que eu estava iniciando a apresentação da parte que me cabia, que era sobre a competência da Corte Internacional. Mas eu queria dizer, para finalizar, que foi uma experiência fantástica. No plano pessoal, eu gostaria de dizer isso, por ter tido a companhia da Caroline e da Vitória. Não incomodaram, professor? Não deram mão de obra? Não, eu digo porque... Bem educadas? Como foi um grupo pequeno, né, e o único professor que fui eu, então já quando a gente estava tratando de procurar passagens, a Vitória me falou, professor, o senhor não se incomoda? Minha mãe sugeriu que, quem sabe, o senhor fosse no mesmo voo, a gente fosse todos juntos. E era algo que eu já tinha pensado, mas não queria criar qualquer constrangimento, né? Quando a Vitória falou, eu digo, claro, Vitória, vamos comprar passagem todo mundo junto, vamos sentar junto, vamos ficar com toda a segurança. Mas isso sempre traz para a gente uma certa responsabilidade. Depois no aeroporto, na hora do embarque, a mãe da Vitória fez uma telechamada, então eu pude conhecê-la dessa maneira, assim, e a gente sabe, né, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu sei como é que é a preocupação que a gente tem quando os nossos se afastam, né, e se tem alguém por perto que, de alguma maneira, no plano acadêmico, convive com eles aqui como professor, essa pessoa assume alguma responsabilidade. Sim. Foi uma coisa muito leve, muito bacana, e embora elas tenham ficado numa casa, no Airbnb, eu tenha ficado num hotel, eu nem sei, não tenho ideia de distância, mas alguns quilômetros de distância. Mas nós estávamos o tempo inteiro em contato. Uma noite houve um tornado, um temporal naquele momento. Que é comum lá, né? Comum. E a Vitória me ligou, e naquele momento eu estava numa situação horrorosa, porque eu fui caminhando até um restaurante para jantar, um restaurante chinês. Eu escolhi aqui pertinho, fui caminhando e desabou um temporal, um tornado, e começou a entrar mensagem no celular para as pessoas procurarem locais seguros, etc. e tal, e eu não conseguia sair dali, eu não conseguia voltar para o hotel. Eu estava preso na ideia, como eu vim caminhando, preso na ideia que eu vou voltar caminhando. Até que a Vitória me ligou e estava preocupada, e eu disse, olha, Vitória, vamos aguardar um pouco, mas aqui no celular está me dizendo que em 1 hora vai passar. Acaba, qualquer coisa, me liguem outra vez, a gente vê o que vai fazer. Estou aqui, né? Eu também não tinha muita coisa para fazer, a não ser isso, né? Dar um reforço na coragem, vamos dizer assim. E, bom, esse é um aspecto, correu tudo perfeitamente. A Caroline é cidadã norte-americana e tentou embarcar para o Brasil com um passaporte norte-americano. Não queriam deixá-la embarcar porque o Brasil agora exige visto dos norte-americanos que tem que viajar para cá. Quase fiquei. E eu, como estava em outro lugar, fui mais cedo, estava lá dentro esperando já algumas horas, e elas não vinham, comecei a ficar preocupado com aquilo, mas no fim, pequenas coisas assim, elas ficaram presas num carro autônomo também. Pois é, essa história, eu vi imagens, como assim presas num carro autônomo? Ele não identificava que o sinal estava verde. Ele ficou parado eternamente. Olha que grande experiência elas viveram, né, num carro sem motorista, e aí o carro ficou preso no sinal.
Nós andamos 3 vezes. Daí o que aconteceu? Na terceira, ele tem um sistema eletrônico e eu acho que é virtual o jeito que capta os semáforos. E ele não captava que estava aberto. E aí ficou parado. Aí a gente teve que ligar. Uns 10 minutos, eu acho. A gente se distraiu. A gente estava conversando, estávamos com o Esteban, que é um professor. E aí a gente ficou distraída conversando e nem percebemos. Até que a gente percebeu, ligou o carro, ele tem ali uma assistência, uma ouvidoria 24 horas. E aí só ele falou, a gente estava perto do nosso destino, então falamos, a gente quer ir a pé, só nos tira daqui. E aí, facilmente ali, o cara disse, então vou mandar estacionar. E o carro estacionou e a gente desceu. Nunca resolvi tão fácil um problema. Mas foi incrível a experiência. Tá aí mais uma história para contar, mais uma memória, professor. Mas só para concluir, também do ponto de vista assim, do desempenho acadêmico, é uma coisa que ficou muito clara para mim, né? Eu fiquei muito orgulhoso disso. Elas foram super bem, elas foram muitíssimo bem. Todo esse nervosismo que elas mencionam aqui foi imperceptível, eu não consegui perceber isso. Eu fiz o vídeo integral, toda a apresentação delas duas, elas foram super bem, muito melhor que eu, por exemplo. E os professores, esses aí todos que estavam no hotel, nós nos reuníamos informalmente, digamos assim, e todos eles foram unânimes. O professor Esteban, que ficou um amigo de infância nossa lá, e o Raul também, mas o Esteban de forma mais intensa, ele me ficou impressionado, ele me disse, Calil, eu estou impressionado com essas alunas, elas são educadas, elas sabem falar, elas sabem o que dizer também. É completamente diferente. Ele tem um irmão que viveu no Rio de Janeiro, que fez mestrado, ele frequentou, ele disse, olha, a gente conversava com a experiência que eu tenho de conversar com algumas meninas lá, mas é completamente diferente, é outra realidade, é outra coisa. Outra questão que eu gostaria de não encerrar sem falar é que eu recebi contatos, então, do Equador. Vai haver um evento, agora no segundo semestre, um evento sobre digitalização, informática e ética no direito. Já não tem mais tempo para a gente apresentar trabalhos. Infelizmente, eu fui informado assim, muito em cima enquanto estávamos lá, né, nos foi sugerido que fizéssemos um trabalho para apresentar, mas não tinha condições naquele contexto lá. De qualquer maneira, eu vou comparecer, eu acho que vai ser em setembro deste ano, se não me engano, primeira semana de setembro, e essas pessoas do Equador querem muito, né, que a FMP seja uma parceira junto com a Faculdade de Direito da Universidade Espírito Santo, Equador, em Guayaquil, para que a partir do próximo ano a gente oficialmente tenha uma delegação daqui da FMP, quem sabe mais professores e mais alunos participando disso, né, para que a gente possa transformar isso numa rotina. O que nós conseguimos esse semestre com a FMP foi que abonasse as pautas das alunas. A FMP me permitiu viajar, eu deixei as aulas em vídeo preparadas aí, mas a ideia é essa, cada um foi por sua conta e essa é a realidade do curso, né? Mas é uma possibilidade que produz um crescimento tremendo, e eu até diria o seguinte, para as meninas, o que me pareceu, essa dupla aqui, elas se sentem hoje muito mais autorizadas a dizer coisas sobre o direito do que elas se sentiam antes. Elas já sabiam essas coisas, mas agora elas têm certeza que elas sabem, elas têm convicção, elas se sentiram oficializadas, carimbadas, porque passaram por essa experiência de uma maneira brilhante. Muito bem, professor Calil, obrigado. Muito obrigado, Caroline. Obrigado, Vitória. Então, experiências como essas você vive aqui na FMP. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse conteúdo com os colegas para que sirva de motivação para vir na melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul. Grande abraço e até a próxima.